Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É mais um tempo de milagre na presença do nosso Senhor Deus, de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Um momento assim ímpar, né? Um momento único que nós temos com Deus. Nós só temos a agradecer a Ele por mais esse dia de vida, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer por mim e há de fazer por você. O nosso Deus tem trabalhado ao nosso favor, nosso Deus tem entrado com as providências necessárias na minha vida e na tua vida, e nós só temos a agradecer a Ele por todas as suas benesses, por tudo que Ele tem feito. O nosso Deus, Ele é aquele que tem cuidado verdadeiramente de mim, tem cuidado de você, e nós só podemos agradecer a Ele na manhã desse dia, falar: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós cremos que é tempo de vitória, nós cremos, ó Deus, que é tempo de nós estarmos colocando a nossa vida no altar, porque somente o Senhor pode fazer um milagre que tanto precisamos, somente o Senhor pode entrar com as providências necessárias na minha vida, na vida de todos os meus entes queridos. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar com o Senhor, para que Ele possa vir e essas providências sejam tomadas, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos clamado, aquilo que está no nosso coração, conforme eu tenho falado sempre, né? Os nossos projetos, os nossos sonhos. E o Senhor tem uma palavra para a minha vida, o Senhor tem uma palavra para a tua vida, e Ele diz que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, esses anos seriam restituídos pelo Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Então, fica aí a nossa esperança no Senhor, sabendo que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não faria? Cremos que por certo Ele fará, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos colocar a nossa vida no altar através da oração, através da busca, aleluia, do Espírito Santo. Que Deus venha aí com o seu poder, que Ele venha aí com o seu sobrenatural, que nós venhamos ser aí assistidos, né, pelo Senhor, e que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de entrega, um tempo de realização na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, e nós só temos a te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia de vida, pela tua presença santa, Senhor Deus, ó Deus de Israel, pelo café da manhã, Senhor Deus, aleluia. Nós temos a certeza, Senhor Deus, que o Senhor nos despertou, Senhor Deus, para, Senhor Deus, nós estarmos, ó Pai, ó Deus de Israel, curtindo, Senhor Deus, e também recebendo o melhor, ó Pai, dessa terra. Então, Senhor Deus de Israel, o dia de hoje já está sendo uma maravilha, Pai. Ó Deus de Israel, hoje, Senhor Deus, é mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um dia que o Senhor tem aí, aleluia, nos dado, e nós só temos a agradecer, Senhor Deus. Nós temos o fôlego da vida, Senhor Deus, os nossos olhos brilhando, ó Pai, e também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, os nossos corações batendo, Senhor Deus, aleluia, diante do Senhor. E isso, Senhor Deus, nos conforta, isso nos alegra, Pai, porque o Senhor, ó Pai, é o dono da vida, Senhor Deus, e tem nos assistido, ó Pai, tem, Senhor Deus, nos concedido, ó Pai, mais um dia. Então, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Assim também, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor os nossos afazeres, ó Pai, que sejam todos na Tua presença. E nós já te agradecemos de antemão, pedindo também a Tua companhia para que o Senhor esteja conosco, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, aleluia, nos moldando, ó Pai, e fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos acessar, Senhor Deus, os caminhos, ó Pai, segundo o Teu Santo Espírito, segundo as Tuas mãos potentes. Então nos ensina, Senhor Deus, o caminho que devemos tomar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja esquadrinhando, Senhor Deus, aleluia, passo a passo, e que nós venhamos, Pai, perdão, ver a Tua glória, que nós venhamos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, conforme nós já falamos aqui, Senhor Deus, que os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, eles venham sair do papel, ó Pai, venha sair, Senhor Deus, do campo, Senhor Deus, dos pensamentos, mas que venham ser realizados
na tua presença, no teu nome, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia, Senhor Deus, que nós colocamos também, Senhor Deus, como intercessores, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que têm passado, Senhor Deus, por situações dificílimas, Pai, quanto à sua saúde, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, quanto à família, quanto também, Senhor Deus, aleluia, pão nosso de cada dia. Nós começamos a orar, Senhor Deus, pelos enfermos, que o Senhor esteja assistindo, visitando, Senhor Deus, seja onde estiverem, ó Pai, seja em casa, Senhor Deus, acamados, numa cadeira de rodas, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus de Israel, seja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, como peregrinos, ó Pai, trabalhando, ó Pai, ou no leito, Senhor Deus, de um hospital, na UTI, no CTI, o Senhor, ó Deus, é aquele que, Senhor Deus, que socorre, ó Pai, o Senhor é aquele que visita, Senhor Deus, o Senhor é Deus que dá, Senhor Deus, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, muito mais, Pai. Então, Senhor Deus, nessa manhã, que o teu sobrenatural, que as tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, curadoras, ó Pai, venham estar sobre os teus filhos e as tuas filhas, trazendo milagre. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, Pai, vem pelo amanhecer. E é nessa alegria, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nessa disposição, Senhor Deus, interior, ó Pai, de estar, Senhor Deus, lutando pela vida, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que os teus servos, as tuas servas, Pai, aqueles, ó Pai, que têm sentidos sensíveis, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja recebendo de ti, Senhor Deus, mais uma oportunidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas que se encontram desempregadas, ó Pai, necessitadas, Senhor Deus, do pão de cada dia, necessitadas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, de um aluguel, Senhor Deus, de uma luz, Senhor Deus, de uma água, Senhor Deus, de um gás. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas situações, ó Pai, enfrentam, Senhor Deus, uma pessoa, Senhor Deus, que está desempregada, uma pessoa, Senhor Deus, que está passando por momentos, ó Pai, dificílimos. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, esteja nos fortalecendo, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, que nós, aleluia, possamos, ó Pai, ir muito mais além. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, esteja nos ajudando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Ó Deus de Israel, nos fortalece, Pai, entra, Senhor Deus, com as providências, ó Pai, as quais nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda, Senhor Deus, o teu filho, ajuda a tua filha, Senhor Deus, fortalece, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aleluia, Senhor Deus, esteja indo de encontro, ó Pai, com teu abraço santo, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, aleluia, com teu grande amor, ó Pai, a tua palavra diz, Senhor Deus, a respeito, ó Pai, de Jerusalém, Senhor Deus, que diz assim, Jerusalém, aleluia, Jerusalém, que mata os que estão, aleluia, que são enviados a ti, e também apedreja os teus profetas. Quantas vezes o Senhor quis te juntar com uma galinha junto aos pintinhos e tu não quiseste? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, como uma galinha junto aos pintinhos, ó Pai, ali, Senhor Deus, seus pintinhos, ó Pai, está longe, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do olhar do gavião, está longe, Senhor Deus, do perigo, porque ela protege, Senhor Deus, ó Deus de Israel, com unhas e bicos, Senhor Deus, aleluia, os seus filhos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos, ó Pai, quando nós estamos, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, debaixo da tua proteção, nada, Senhor Deus, venha nos atingir, mas o Senhor está cuidando, Senhor Deus de Israel, o Senhor está, aleluia, protegendo. Então, nessa manhã, Senhor, nos proteja, nos guarda, Senhor, nessa quarta-feira, perdão. Toma, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, todos aqueles amados irmãos, ó Pai, que têm estado com o pastor Carlos, ó Pai, aleluia, aqueles que estão saindo, Senhor Deus, para o trabalho, ó Pai, aqueles que estão chegando, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós te imploramos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, venha com a tua unção, Senhor Deus, com as tuas mãos poderosíssimas, Pai, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Pai, aleluia, sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, que infinitamente mais nós possamos, ó Pai, crer, Senhor, no teu grande amor, ó Pai, nas tuas mãos potentes, ó Pai, que nós possamos ver, Senhor Deus, aleluia, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, sobre a minha vida,
e sobre a vida, Senhor, de cada um dos teus. Então, Pai, entra, Senhor, com as providências necessárias, faça, Senhor, resplandecer, Senhor, da tua presença santa, Pai, e nos ajuda, Senhor, dia após dia, Senhor, para que possamos ver, Senhor, verdadeiramente o Senhor agindo, Senhor, com poder e glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda, Senhor, aleluia, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, a estarem crescendo, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor. Nos fortalece, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida, Senhor, aleluia, Senhor, das famílias, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida dos filhos, ó Pai, aleluia, dos cônjuges, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja harmonia, Senhor, dentro do lar, que haja, Senhor, aleluia, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja, Senhor, ó Deus de Israel, concordância, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo disse, Pai, venha, Senhor, cair por terra, que nós venhamos ver, Senhor, o Senhor agindo, Senhor, com bondade. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. Ó Deus, entra, Senhor, verdadeiramente, Senhor, com, aleluia, o teu amor, ó Pai, o teu prover, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os nossos amados irmãos no Rio de Janeiro, Senhor. Entra, Senhor, com as providências, Pai, necessárias, Pai, e faça resplandecer, Senhor, da tua glória. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, ministra, Senhor, aleluia. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai amado, Pai querido, fala, Senhor, conosco nessa manhã. Ó Deus de Israel, esteja, Senhor, nos ajudando, esteja nos fortalecendo, ó Pai. Aleluia, Deus. Esteja, Senhor, pegando nas nossas mãos. Toma, Senhor, aleluia, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Aleluia, com a tua proteção, Senhor, blinda, Senhor, cada um deles, ó Pai. Pois, Senhor, a violência, Senhor, ela tem se aumentado, Pai. Aleluia, Senhor, nós precisamos da tua proteção, do teu cuidado, ó Pai. Então, nos fortalece, Senhor, nessa manhã, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Oh, Deus de Israel, como é bom, aleluia, nós estarmos aos pés do Senhor. O Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que tem nos fortalecido, o Senhor que tem feito toda a diferença na nossa vida. E nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília. Que Deus esteja abençoando a senhora, toda a sua família, Ana Paula, o Paulo César Júnior, os netos, as netas e também, o genro, a nora. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando aí Edileuza também, Dercy. Que Deus esteja abençoando também a Tata Werneck. Aleluia, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo sobre a vida do Carlos Gerson Oliveira. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais nesta manhã no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja aí operando também na vida do meu amado pastor Carlos Wesley. Está sempre conosco aí, que Deus esteja operando na sua vida, meu pastorzão, também na vida do nosso pastor Márcio da Silva, pastor presidente da Efraim de Deus. Que Deus esteja aí operando na vida da missionária Núbia Guzmão. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí aquele que tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, tem cuidado de você e tem feito maravilhas nas nossas vidas. Amém? Perdão, que seja um tempo de entrega, que seja um tempo de nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar. Também Patrícia Silene, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando aí a Valentina, Deus esteja abençoando aí
meu amigo, o Carlos Natalino. Deus esteja operando na sua vida, derramando da sua graça, derramando da sua unção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Fé de Deus, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. É uma programação que vai ao ar todos os dias, 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Amém? Glórias a Deus. Nós temos hoje o texto bíblico que está em João, capítulo 6, versículo 68. E também a reflexão, a vida e a morte do nosso amado apóstolo Pedro. Hoje é dia 12 de abril de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo de vitória, um tempo de alegria, um tempo de nós estarmos aí nos devotando ao nosso Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor, para que Ele esteja entrando com as providências necessárias sobre mim e sobre você. João, capítulo 6, versículo 68. João, capítulo 6, versículo 68, diz a palavra do Senhor dessa maneira: respondeu-lhe, pois, Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É um dos textos mais valiosos das Sagradas Escrituras, porque Pedro, ele reconhece que não tem para onde ir sem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então nós vamos estar colocando a nossa vida no altar, clamando ao Senhor, para que Ele também esteja colocando em nós esse encorajamento, essa busca, esse desejo de nós estarmos buscando ao Senhor. Amém? Também tem um pedido de oração aqui do Carlos Gerson de Oliveira. Ele diz assim: eu preciso me reconciliar com Jesus. O Senhor ora por mim? Que bênção, Carlos, que bênção. Nós vamos estar orando. Oh Deus de Israel, você segue a oração do pastor Carlos, diz assim: Pai amado, Pai querido, eu me reconcilio com o Senhor, ó Pai, e quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja renovando a minha aliança, que o meu nome seja reinscrito no livro da vida, e que jamais, ó Deus, eu venha te abandonar, pois eu creio, Senhor Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi enviado, aleluia, por Deus, para a remissão dos nossos pecados, para a propiciação para cada um de nós ali na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, Ele morreu no meu lugar, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu creio na ressurreição do Senhor, o qual está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. E eu necessito, ó Pai, aleluia, estar servindo ao Senhor, buscando a Tua face, e eu me reconcilio contigo nessa manhã. Renova a minha aliança, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os Teus santos anjos estejam ao meu redor, aleluia, porque diz a Tua palavra que 10.000 cai, aleluia, 1.000 cai à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, pois o Senhor dará ordem aos Teus anjos para me guardarem, para me proteger. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer toda a diferença na minha vida. Eu pertenço a Ti, e o meu coração, ó Deus, é o local, aleluia, onde o Teu Espírito Santo, aleluia, deve habitar e tem que habitar. Assim, Senhor Deus, eu oro, clamando ao Senhor para que as Tuas beneficências estejam me alcançando nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Deus te abençoe aí, Carlos, que Deus esteja aí operando, fazendo infinitamente mais, em nome de Jesus Cristo. Amém?
que Deus esteja operando na sua vida, que Deus esteja derramando do seu poder, da sua unção, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então continuar aqui o estudo a respeito de Pedro. E durante esse tempo eu estarei trabalhando com calma para que nós venhamos aprender mais e mais do nosso Deus, de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os dias, buscar ao Senhor em todo tempo e lugar. Amém? Então, aqui eu quero dar continuidade. Nós estamos falando agora sobre a personalidade de Pedro. Muito tem sido dito a respeito do temperamento de Pedro. Ele não era particularmente modesto, mas geralmente autoconfiante. Frequentemente ele se posicionava à frente dos apóstolos e era o seu porta-voz. O único que sobressairia a ele seria Paulo, mas Pedro sempre permaneceu arraigado no afeto dos cristãos primitivos como o primeiro dos grandes cristãos, embora não obstante na lista dos apóstolos nas Escrituras encontramos o nome de Pedro precedendo o restante dos 12. Pedro era em impulso, ou melhor dizendo, Pedro era impulsivo. Assim, nós temos aí relatos a respeito desse proceder de Pedro. Amém? Então, Pedro era impulsivo, com frequência ele agia primeiro e depois pensava. Ele rapidamente jogou a sua rede diante do convite de Cristo. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro saiu do barco e andou sobre a água em direção a ele. Após a ressurreição, Pedro se lançou no mar e nadou impulsivamente até a praia, sem esperar pelo lento movimento do barco a remos. O caráter de Pedro não era inicialmente tão firme como poderia ter sido. Ele foi o mais estrondoso em suas declarações de lealdade na noite anterior à prisão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela noite, juntamente com os outros, ele abandonou e amaldiçoou o seu nome. Então, em outra reação impetuosa, depois de Jesus ter olhado para ele, Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro era uma rara combinação de coragem e covardia, de grande força, lamentável instabilidade. Cristo falou muitas vezes com Pedro do que com qualquer um dos outros discípulos, tanto para repreender quanto para elogiar. E eu quero fazer aqui um parêntese e dizer que o autor, ele diz que Pedro é o que mais se parece conosco. Então, muitas vezes a gente olha aí para Pedro e a gente tenta julgar a Pedro por causa dessas situações, dessas qualidades e de tudo que ele tem feito. Então, o autor, ele diz que Pedro, ele era o mais parecido conosco. Nenhum outro discípulo foi repreendido tão intencionalmente por nosso Senhor quanto Pedro. E nenhum outro discípulo jamais se aventurou a repreender seu mestre além de Pedro. Porém, paulatinamente e debaixo da orientação, exemplo e ensinos de Cristo, o caráter extremamente impetuoso de Pedro foi gradualmente sendo dominado, até que finalmente, após o Pentecoste, ele se tornou a personificação da fidelidade a Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Havia um fator redentor no caráter de Pedro que era excepcional, percepção
do pecado. Ele era extremamente sensível e de espírito afável. Foi Pedro que disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Pedro pecou tão gravemente quanto Judas. Judas vendeu, aleluia, Pedro amaldiçoou. Essencialmente, não há diferença, exceto que Pedro se arrependeu e Judas não. É esclarecedor ler a epístola do próprio Pedro, as seguintes palavras escritas no fim da vida. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não tenham princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e também versículo 18. Então, a gente vê Pedro, aleluia, ele testificando a respeito das maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fatos que o Novo Testamento revela sobre Pedro. No livro de Atos, observe que desde o início Pedro assume a posição única de importância na igreja de Jerusalém. Na verdade, a primeira divisão de Atos é composta em grande parte dos Atos de Pedro, assim como a segunda divisão do livro contém as histórias dos Atos de Paulo. O livro de Atos foi originalmente escrito para mostrar a transição do cristianismo de facção do judaísmo a uma fé mundial. Portanto, a história de Pedro é ali relatada para que possamos ver como Pedro, que tinha uma posição de liderança na igreja primitiva, levou o evangelho além das fronteiras do mundo judaico até o mundo gentílico. Depois a história é transferida para Paulo, que se tornou exclusivamente o apóstolo dos gentios. Foi Pedro quem sugeriu que um 12º discípulo fosse escolhido para ocupar o lugar de Judas. Foi ele que dirigiu a multidão reunida no dia de Pentecoste. Foi ele quem realizou o milagre da cura do aleijado em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Paulo fala de Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. Foi Pedro quem defendeu a causa do evangelho quando as autoridades judaicas tornaram medidas contra os apóstolos. Ele aplicou disciplina eclesiástica na congregação. No caso de Ananias e Safira, ele também falou contra Simão, o mágico, que tentou comprar o dom do Espírito Santo. O livro de Atos enfatiza a fé que as pessoas comuns tinham no poder miraculoso de Pedro. Elas acreditavam que a sua sombra era capaz de efetuar cura. Pedro foi incumbido pelos 12 em Jerusalém de ir a Samaria verificar a autenticidade da renovação espiritual que estava acontecendo ali sob a direção de Filipe. Em seguida, Pedro aparece em atividade missionária em Lida, Jope e Cesareia, onde se fez menção especial a ele, que conduziu ao batismo a toda a casa do gentil Cornélio, isso mesmo. Finalmente, Pedro aparece no concílio apostólico, onde ele defendeu a inclusão dos gentios no cristianismo. A partir desse ponto, Pedro desaparece da narrativa de Atos. Paulo o cita em sua epístola apenas em relação ao erro de Pedro em Antioquia, quando ele teve medo dos judeus cristãos de Jerusalém, que exigia que os gentios convertidos ao cristianismo não se misturassem com os judeus também convertidos. Então, em sua afirmação, Paulo diz que a atitude de Pedro era condenável e que, portanto, Paulo teve de defendê-lo face a face, ou melhor dizendo, de enfrentá-lo face a face. Ao que parece, Pedro recuou diante do forte argumento de Paulo.
Estamos no caminho certo, seguindo Pedro em Corinto, depois de Paulo ter fundado a igreja ali. E antes que Paulo escrevesse suas epístolas aos Coríntios, Jean Daniel Lou observa: em Corinto, a memória de Pedro foi intimamente associada com a de Paulo, pelo bispo Dionísio. Fica evidente a partir da carta que Clemente de Roma escreveu aos membros da igreja no início do segundo século que havia ligações entre Corinto e Roma, com os quais Pedro e Paulo também tinham relação. As cartas mostram que a cidade estava dividida pela discórdia, os presbíteros contra outro grupo, talvez o de diáconos. Nessa epístola início a uma referência a Pedro em Antioquia. Eusébio cita a passagem. Nessa época florescia na Ásia Policarpo, um discípulo íntimo dos apóstolos que fora escolhido e consagrado para ser bispo da igreja de Esmirna, pelas mãos das testemunhas e servos do Senhor. Nesse período, Papias tornou-se bastante conhecido como bispo da igreja de Hierápolis, um homem experimentado em toda a ciência e profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Início também que é celebrado por muitos até hoje como sucessor de Pedro em Antioquia. Foi o segundo que recebeu o bispo ali, ou melhor dizendo, o bispado. Assim, nós temos aí esses estudos pelos pais da igreja. O estudioso de história da igreja, Jean, discute a presença de Pedro em Antioquia. É fato que, se a igreja de Antioquia não era participante petrina, teve muitas ligações com Pedro. Temos visto que ele permaneceu ali numa data bastante remota. Os escritos petrinos apócrifos eram populares em Antioquia, como mostram Teófilo e Escrapião. E a ascensão de Isaías e a primeira obra, aleluia, que faz menção do martírio de Pedro, o cristianismo judaico antioquiano, portanto, aparece como representante da posição petrina. Temos também observado a sua ligação com o setor fenício, que dependia muito de Pedro. As mesmas ligações são encontradas em outras regiões que sofreram a influência de Pedro, que se comunicavam com Antioquia. O que nós estamos vendo aqui a respeito de tudo que nós estamos lendo, de tudo que nós estamos estudando? Que a partir dos escritos do Novo Testamento, Pedro e os outros apóstolos, eles não pararam de trabalhar. Eles não pararam de estar tocando essa obra para frente. Eles continuaram trabalhando na obra do Senhor. E por esses escritos que nós temos aí a respeito da historicidade das Sagradas Escrituras e também dos escritos da história da igreja, nós temos esses relatos que eles continuaram trabalhando e fazendo aí como se diz, como Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e pregai o evangelho a todos os povos e nações. Então, eles continuaram com essa obra de amor ao próximo, com esse evangelismo, com essa pregação, eles continuaram trabalhando para o Senhor. Então, aqui nós temos provas a respeito desses trabalhos que eles continuaram fazendo, amém? Então, Eusébio, um dos pais também da igreja, nos diz que o Ponto e as regiões vizinhas da Bitínia, Capadócia e Galácia eram subordinadas a Pedro.
Outros fatos confirmam isso. A primeira epístola de Pedro foi dirigida aos cristãos dessa região. Essa pode ser a fonte da informação de Eusébio, mas esta hipótese está longe de ser incontestável, visto que há outras evidências para estabelecer essa relação. O Ponto e a Capadócia são geograficamente uma extensão do norte da Síria, e era naquela direção, aleluia, que a Síria normalmente se expandia. Numa carta de Dionísio, bispo de Corinto, em meados do século II, vemos a relação entre Corinto e o Ponto. E Corinto estava sob a esfera de influência de Pedro. Na controvérsia pascal, o bispo do Ponto estava em concordância com o bispo de Roma e em desacordo com bispos da Ásia. Há amplas confirmações que Pedro de fato fez de Antioquia sua sede. Os estudiosos, aleluia, católicos, Hugo Houver, escreve em suas lives a vida dos santos. Historiadores da igreja afirmam positivamente que Pedro fundou a sé de Antioquia antes de ir a Roma. Antioquia era então a capital do Oriente. Gregório o Grande declara que o príncipe dos apóstolos foi bispo naquela cidade por 7 anos. No livro de memórias chamado Souvenir da Índia, Lembrança da Índia, no artigo de George intitulado A Santa Sé de Seleucia, então registradas as tradições da Igreja do Oriente. Entre mentes, os apóstolos saíram para pregar o Evangelho. E o primeiro campo missionário deles foram os judeus. Eles tinham o mesmo parentesco racial, eram seus próprios conterrâneos, eram o povo que aguardava a chegada do Messias. Portanto, o trabalho entre eles era muito fácil. Os apóstolos tinham apenas que acrescentar alguns elementos à sua fé já existente de que o Messias havia vindo, que ele morrerá por seus pecados e ressuscitará para a sua salvação, que ele ascendera ao céu e enviara o seu Espírito Santo aos discípulos, que ele devia ser adorado como Deus. Naquela época, a Mesopotâmia era um dos mais fortes centros dos judeus. Era ali que as tribos perdidas estavam vivendo. Eles eram muito ricos, influentes e tinham estabelecimentos comerciais em muitos lugares na costa da Índia, Ceilão, Malásia e na costa mais remota da China. Vemos que o próprio Jesus havia enviado os 70 discípulos para a Mesopotâmia durante o seu ministério na terra. E, portanto, era natural que os apóstolos escolhessem aquela área para a sua primeira atividade missionária. Tadeu, Mar de Adai, foi a Edessa, em obediência à comissão do nosso Senhor, pregar ao rei Abigar de Edessa. Pedro também pregou o evangelho na Babilônia, e a Bíblia Sagrada prova isso. Aquela igreja que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Tomé havia trabalhado entre os judeus da Mesopotâmia e mais tarde foi em busca de pequenas colônias deles na costa da Índia e chegou a Cranganore em 52 d.C. Bartolomeu ao Mar de Mare
dos 70 também foram fundados dessa igreja, como aconteceu no Império Romano, também no Império Persa. O cristianismo teve seu início importante nas cidades e dali espalhou para o interior, assim na Antioquia, Corinto, Éfeso, Alexandria, Roma e etc. No Império Romano, Edessa, Arbil, Seleucia, Ctesiphon e etc. No Império Persa, se tornara vigorosos centros cristãos. Os historiadores da Índia, Capadócia, concordam com essa palavra a qual nós estamos lendo e falando a respeito do Evangelho de Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Vanir, que Deus esteja te abençoando aí poderosamente. A dona Edileuza, que Deus esteja aí operando também. A Itz também. Larissa Santos. Mano Kidim, que Deus esteja te abençoando aí. E Dick, que Deus esteja abençoando. Sejam todos bem-vindos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que seja um tempo, aleluia, de bênção, um tempo de entrega, um tempo de busca para todos nós, na presença daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom e nós temos a alegria de estar na presença daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, continuando aqui. Além disso, Eusébio é um dos pais da igreja primitiva. Amém? Eusébio afirma que a igreja de Antioquia foi fundada por Pedro, que se tornou o seu primeiro bispo antes de sua translação para a Sé de Roma. De acordo com a tradição, ele presidiu a recém-formada igreja de Antioquia durante 7 anos, de 33 depois de Cristo a 40 depois de Cristo, quando nomeou São Eudios como seu vigário, antes de partir para o Ocidente, enquanto a área de pregação do Evangelho era expandida para o Oriente, em Edessa, Nisibis e a distância Malabar, pelo apóstolo Tomé, e Mar de Adai por Tadeu. A queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo poderia apenas ter aumentado o número de judeus cristãos imigrantes em Antioquia. Aqui devemos nos separar de Eusébio. Não há evidências de que Pedro tenha estado em Roma antes de 44 depois de Cristo. É muito mais provável que ele estivesse na Babilônia, como afirma as igrejas do Oriente. No livro dos Romanos, Paulo não faz referências a Pedro. O livro de 1 Pedro vem da Babilônia, de acordo com as afirmações claras do próprio escritor. Pedro dificilmente poderia ter estado em Roma antes de a epístola aos Romanos ter sido escrita, visto que, ao que parece, ele parou em Corinto depois que Paulo ali esteve, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios. Como já observamos, há referências de Paulo em 1 Coríntios que indicam que Pedro havia visitado Corinto e pregado ali por algum tempo. Ao que parece, Pedro levou sua esposa consigo nessa viagem, como vimos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Após ter sido preso 2 vezes na cidade de Jerusalém, Pedro foi embora e dirigiu-se a outras partes do mundo. Sua epístola indica que foi escrita na Babilônia. Muitos questionam se essa referência, na verdade, não significaria Roma, que frequentemente era chamada de Babilônia pelos cristãos primitivos. A cidade da Babilônia, porém, tinha uma importância, era grande conglomerado de colonos judeus e um poderoso centro quando Pedro serviu ali
por algum tempo. As igrejas do Oriente remontam sua linhagem à Babilônia e, portanto, a Pedro até os dias de hoje. Em Atos capítulo 12, versículo 17, vimos que Pedro saiu e foi para outro lugar. Não sabemos se esse lugar foi a Babilônia, nem por quanto tempo ali ficou, mas a tradição da igreja dos orientais é unânime em afirmar que ele de fato foi a Babilônia, de onde escreveu a sua primeira epístola. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes a gente fala assim, vê um discípulo no Novo Testamento na Babilônia, né? E a gente fica assim, mas Pedro na Babilônia? Mas quando nós olhamos para o passado, que os judeus, né, que eles saíram do Egito, Deus colocou eles numa terra que mana leite e mel, e ali eles pecaram contra Deus, e naquele momento que eles pecaram, Deus envia 3 inserções em Jerusalém. E ali, amados irmãos, eles levam cativos judeus para a Babilônia. E na última vez ele levou todo o povo judeu para a Babilônia. E quando leva o povo judeu para a Babilônia, a Bíblia fala que depois de 70 anos eles voltariam para casa, eles voltariam novamente para Jerusalém. Mas diz que quando Ciro ele tomou a Babilônia e ele havia recebido dos profetas que deveria liberar o povo de Deus para voltar para casa, para Jerusalém, muitos dos judeus já estavam ali acostumado com tudo que tinha na Babilônia, já tinha firmado raízes ali na Babilônia. E muitos não quiseram voltar para Jerusalém. E ali na Babilônia havia inúmeros judeus, mas muitos judeus havia na Babilônia que não voltaram para Jerusalém. Então é fácil entender a respeito de Pedro na Babilônia, quando ele chega ali realmente com aquele grande número de judeus, talvez até mesmo parentes, a gente não tem certeza aqui, mas o certo é que ali na Babilônia havia muitos judeus e ele praticamente se sentia em casa na Babilônia, de onde ele escreve aí, segundo o que nós estamos lendo, a sua primeira epístola, a 1 Pedro, ele escreve da Babilônia. Assim, nós temos aí um argumento a respeito do que nós estamos falando, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribar, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo nessa manhã, amém? Também quero cumprimentar aqui a Ivete Domingues, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de cada uma das minhas amadas irmãs nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Continuando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, não havia a necessidade de usar a Babilônia como símbolo para Roma, visto que foi mais tarde que João escreveu o livro de Apocalipse, do Apocalipse. João estava escrevendo uma literatura com o propósito deliberado de passar pela censura romana, mas, obviamente, Pedro não estava de acordo com Gálatas, capítulo 2, verso 9. Uma decisão foi tomada pelos apóstolos em Jerusalém, no sentido de que Paulo e seus colaboradores continuassem a pregar aos gentios, ao passo que os missionários de Jerusalém, Pedro e outros, iriam aos circuncisos, isto é, aos judeus. Assim, Pedro identificou-se desde o início com um grupo de judeus dentro do cristianismo, ao passo que Paulo identificou-se com os gentios. Embora haja muitas evidências de que ambos tenham ultrapassado esses limites e também se aproximado de pessoas de outro grupo, não se deve supor, entretanto, que Pedro se considerava um oponente de Paulo e também Paulo um oponente de Pedro. Apesar dos argumentos de Paulo, conforme registrado em Gálatas, o próprio Pedro se manteve mais próximo de Paulo do que
o fizeram os outros membros da igreja de Jerusalém. E também não há evidências de que Paulo tenha reconhecido a primazia de Pedro em relação a si mesmo. Em Corinto, Paulo não permitiu que um partido de Cefas, assim como também não permitiu qualquer outro partido. Ele está falando a respeito que um diz assim: eu sou de Cefas, o outro eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele não permitiu tal coisa. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos aí, mais uma vez, tudo aquilo que nós estamos lendo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem usado os seus apóstolos. Amém? Então, aqui Pedro, ele é evangelista, e evangelizando na área do norte de Roma. Em seu estudo exaustivo, porém, não amplamente aceita acerca do cristianismo primitivo, George F. Jovetti apresenta diversas especulações de tradições a respeito do apóstolo Pedro em seu livro O Drama Teloste, o drama dos discípulos perdidos. Ele cria um cenário com base em diversas fontes apócrifas e duvidosas. Pedro fugiu para a Babilônia. Isso é afirmado por Cornélio Lápide em sua obra a respeito de argumento dos apóstolos, em que ele responde a pergunta por que Paulo não sauda Pedro em sua epístola aos Romanos. Ele replica: Pedro, banido de Roma com o restante dos judeus pelo edito de Cláudio, ausentou-se indo para a Babilônia. Quando fala a respeito de Cláudio, Cláudio agora ele é um dos tais que ali ele toma partido e expulsa todos os judeus de Roma. Então, Pedro é acentuado como um missionário autônomo a partir de Avalon. Pregou na Britânia durante a Guerra Carótica Claudina. Enquanto lá esteve, se tornou próximo aos membros de duas linhagens da casa real siluriana. Cada nome difícil, de Arvirago, Caractus. Ele conheceu os filhos de Caractus anos antes de serem levados como escravos pelos romanos. Anos mais tarde, quando a família britânica se estabeleceu em Roma, ele naturalmente tinha uma simpatia natural pela casa dos Pudens, no Palácio Britânico. As visitas tanto de Pedro como de Paulo à família dos Pudens são citadas nas Escrituras. Outros relatos antigos afirmam que os filhos de Cláudia e de Rufus Pudens foram criados aos pés de Pedro e de Paulo. Outros discípulos, particularmente Paulo, por razão apresentadas num capítulo anterior, há abundância de evidências que demonstram que Pedro teria visitado a Britânia e a Galácia diversas vezes durante a sua vida. Sua última visita tendo acontecido pouco tempo antes da sua prisão final e crucificação no anfiteatro de Nero, em Roma. Na Galácia, Pedro se tornou o santo patrono de Chartes, por razão da sua preferência de pregar no famoso templo druida, escavado na rocha, conhecido como a Grota, ou a Gruta Druidas. Este é considerado o local druida mais antigo da Galácia, onde se situa a mais antiga catedral da França.
acerca de 2 visitas à Britânia. Temos a contribuição de Eusébio Panfilho, 306 d.C., a quem Simon Metafrastes cita Pedro esteve na Britânia, assim como também em Roma. Amém? Mas provas da estada de Pedro nessa região foi descoberta recentemente quando os monumento antigo gasto pelo tempo foi escavado e uma pedra lavrada irregularmente, medindo 1,20 m de altura e 38 centímetros de largura na parte da frente desta laje de pedra, há uma inscrição que diz Lox vis Sancti Petri Apostolis, o lugar do apóstolo São Pedro. O proeminente Dean Stanley, ao escrever em suas obras acerca do querido apóstolo, afirma que a visão dada a Pedro e que antecipou o seu destino, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, foi-lhe dada a sua última visita à Britínia, e aconteceu no local exato onde outrora ficava a antiga igreja britânica de Lamberde de São Pedro, onde situa a atual abadia de São Pedro em Westminster. Pouco tempo depois, Pedro voltou a Roma, onde ficou mais tarde, aleluia, executado, ou onde foi mais tarde executado. A primeira dedicada a Pedro foi fundada pelo rei Lúcio, o rei britânico, que foi o primeiro a proclamar por meio do decreto real o cristianismo como fé nacional de Britânia em Winchester em 156 d.C. A igreja foi construída em 179 d.C. em memória de São Pedro. Em comemoração aos seus esforços evangelísticos, a Britínia ainda é conhecida como São Pedro Corchio, e exibe em suas paredes desgastadas pelo tempo a lenda que relata o fato histórico, as datas por ordem do rei Lúcio, descendente de Arviralgos, perseveradas até hoje para todos, aleluia, vejam e leiam. Pode-se presumir esteja depositado muita confiança em documentos duvidosos ou recentes, mas há alguns que concordam com ele. 2 outras tradições do primeiro século, as missões cristãs, mas pertencentes a um período um pouco posterior, demandam nossa atenção por também terem disseminado o cristianismo ocidental. A primeira é a tradição de São Materno, que está relacionada a um antigo país dos Treviros, dos Tungos, além de Alpes. Aqui, especialmente em Treir, Traves ou Tráveres, os romanos tiveram importante colônia cerca de 50 anos antes da vinda de Cristo. Embora, como também aconteceria na Britânia, houvesse frequentes inserções, ou melhor dizendo, insurreições contra o poder de Roma. Os romanos mantiveram sua supremacia por mais de 200 anos. Amém? Então amanhã nós continuaremos a respeito da vida de Pedro e também o seu martírio. Nós iremos ver a vida de Pedro e também o seu martírio, e amanhã nós continuaremos e falaremos mais um pouco a respeito da vida de Pedro.
mas é importante nós estarmos colocando em nossos corações a respeito de que o que Pedro ele fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus ele disse: eu sou o pão da vida, quem come desse pão jamais terá fome. E o povo não estava querendo comer o pão da vida que Cristo estava falando é a sua palavra, mas o povo eles estavam muito mais interessados no pão que perece. E aqueles discípulos que estavam seguindo a Jesus, uma multidão de discípulos, disseram para Jesus: duro é ouvir essa palavra. E eles abandonaram a Jesus e foi saindo de um a um. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Só o Senhor tem a palavra de verdade. Que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo observar tudo que Deus tem para as nossas vidas, essa palavra da verdade. Nós venhamos colocar os nossos corações no Senhor e nos santificar na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja fazendo tal coisa no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Éter Correia, um abraço. Alexandre também, um abração aí, que Deus esteja abençoando. William e Patrícia, que Deus esteja abençoando também, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, que nós venhamos, ó Pai, no teu nome, ó Pai, está nos fortalecendo, Pai, crescendo, sendo cada dia mais na tua presença, sendo uma bênção, Pai, diante do Senhor. Então fala, Senhor Deus, com poder e grande glória, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, assimilar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai, que possamos no teu nome, ó Pai, ser uma bênção, que no teu nome nós possamos, ó Pai, ir e vir, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos poderosos, usados nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Que Deus esteja abençoando a cada um de vós nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.